Boa tarde a todas e todas que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais um episódio da série Diálogos Equilibrium, hoje conversando com o professor José Luiz Oreiro, professor e economista do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. O objetivo do nosso diálogo hoje é justamente a economia de guerra. Eu vou convidar o professor Oreiro para entrar e assim que ele entrar, nós começamos propriamente. Professor Oreiro, o senhor me escuta? Me ouve bem? Opa, agora sim, tenho assim, alguma dificuldade para entrar nesse negócio. Nunca tinha feito live pelo Instagram, mas agora tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Ah, que bom, obrigado, perfeito. Bom, professor, o objetivo da nossa live hoje, né, muita gente tem questionado sobre a economia e as consequências econômicas da guerra na Ucrânia. Então eu vou apresentar a temática como um todo e a gente vai prosseguir. A ideia é que seja um bate-papo, mas onde eu coloco as questões para o senhor e o senhor vai respondendo para a nossa audiência perguntas que já foram previamente enviadas. Sem problemas. Obrigado. Antes da gente começar propriamente, só lendo o currículo do professor Oreiro, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela PUC-Rio e doutor em Economia da Indústria e Tecnologia pela Federal do Rio de Janeiro também. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a UNB. Associado. Professor associado. Já atualizando, é professor associado. Tem experiência na área de economia, com ênfase em dinâmica macroeconômica, tendo atuado principalmente nos seguintes temas: acumulação de capital, crescimento econômico, autonomia de política monetária, taxa de juros e dinâmica linear. Além disso, publicou mais de 50 artigos, é pesquisador... 130, já chegamos a 130. É pesquisador sênior na Post-Keynesian Economic Society, além de membro pleno da European Association for Revolutionary Political Economy. Ou seja, nosso palestrante está mais que apto a responder às perguntas sobre as consequências econômicas de uma guerra. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo também que esse vídeo ele será gravado e ficará disponível nos canais da Equilibrium para aqueles que quiserem acessar posteriormente, que a opinião dos nossos entrevistados não representa necessariamente o pensamento do Equilíbrio, pois somos uma instituição apolítica, apartidária e buscamos sempre elucidar os fatos e os seus porquês. Bom, tendo isso, professor, eu quero começar falando, o objetivo maior da nossa live hoje é falar da economia de guerra como um todo, mas uma coisa que tem sido muito falada são das sanções à Rússia, e nós vamos chegar nelas, mas pouco ou quase nada tem sido falado da economia ucraniana. Eu gostaria que o senhor trouxesse para o nosso debate, né, um pouco da economia do país em si, como é que funciona essa economia, quais são as principais fontes do PIB ucraniano e falasse também da importância dessa economia para a Europa e para a Rússia e, principalmente, como que essa economia vai ficar depois do conflito, porque a história nos mostra que todos os conflitos têm um fim. Se o senhor quiser trazer exemplo de outras economias após guerra, situações de conflito, por favor, fique à vontade. O senhor tem a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo nesta terça-feira de carnaval, né? É atípico, mas, enfim, é o que temos hoje, quer dizer, é uma crise grave e que, portanto, eu me dispus numa terça-feira de carnaval a falar sobre o tema. Bom, a economia da Ucrânia, a Ucrânia é uma ex-república soviética, né? Ela, quando se desintegrou a União Soviética, ela ganhou sua independência, tá? Mas ela é uma economia que é basicamente uma economia primária exportadora, tá? Então ela exporta trigo, milho, petróleo, gás natural, tá? É uma renda per capita uma das mais baixas da Europa, tá? É mais baixa que a da Rússia, para ser... Então, assim, não se trata nem de longe de um país desenvolvido, né? Tem alguma infraestrutura que herdou da antiga União Soviética, principalmente no que diz respeito a usinas nucleares,
inclusive a antiga usina de Chernobyl está dentro do território ucraniano, quase na fronteira com a Rússia, né? Mas é basicamente um país, como poderíamos dizer, uma economia em transição, tá? Que é o eufemismo utilizado pelos economistas europeus para designar os antigos países da cortina de ferro que vamos dizer assim, se converteram ao capitalismo depois da queda da União Soviética. Né? É um país com 44 milhões de habitantes, portanto tem uma população bastante relevante, uma população um pouquinho menor que a população da Espanha, que é de 46 milhões. Né? É o segundo maior país da Europa, atrás apenas da Rússia europeia, tá? Que a Rússia se estende por 2 continentes, quer dizer, a Rússia europeia termina nos Urais, né? Então o maior país da Rússia europeia, maior do que a França, por exemplo, bem maior, quer dizer, se juntar a França e a Alemanha, a Ucrânia é maior do que esses 2 países, e então, certamente, do ponto de vista geoestratégico da Rússia, trata-se de um interessante ativo a ser adquirido. Quer dizer, isso não é segredo para ninguém, que o Vladimir Putin deseja reconstruir o velho Império Russo. O Putin, apesar de ter sido da KGB, ele não é comunista. Tá? Pelo contrário, ele fez várias críticas ao Lenin, né? Nos dias prévios à invasão à Ucrânia, né? Justamente uma das coisas que a Revolução Bolchevique fez depois de vitoriosa foi conceder uma relativa autonomia às antigas províncias não russas do Império Russo, entre as quais a Ucrânia. Tá? Bom, mas então é uma economia de porte médio, assim, bastante inferior em tamanho às economias da Europa Ocidental, da França ou da Espanha, não tem comparação, tá? Mas que seria um importante ativo do ponto de vista da Rússia. Agora, a Ucrânia é um grande exportador de milho e de trigo, junto com a Rússia. Tá? O que significa que este conflito na Ucrânia, conflito não, guerra mesmo, tá? A guerra na Ucrânia, ela está afetando negativamente as exportações de milho e de trigo. Devo lembrar que hoje, né, todos os portos ucranianos estão ou conquistados pelo exército russo ou bloqueados pela marinha de guerra da Rússia. Tá? Hoje me chegou a notícia, não sei se está confirmada, da queda de Mariupol, não é isso? Mariupol, isso. Mariupol, né? O que significa que realmente se confirmou a última saída da Ucrânia por Mar de Azov foi fechada. As tropas russas estão marchando em direção ao porto de Odessa, que é o porto mais importante do Mar Negro. Então, o que tudo indica, nos próximos dias, todas as saídas da Ucrânia por mar estarão fechadas. Isso vai ter um efeito sobre as exportações mundiais de trigo e de milho, tá? E, portanto, sobre o preço do trigo e no milho no mercado internacional. Lembrando que o milho é utilizado como ração para a criação de bois, né, e de aves, aliás, desculpe, de suínos e de aves, né? Isso vai ter, então, impacto também sobre o preço dos suínos e das aves no mercado internacional e, portanto, nós vamos ter um aumento do preço dos alimentos no mercado internacional por esse tipo de situação. Bom, quais vão ser as consequências sobre a economia da Ucrânia? Tudo vai depender da duração dos combates. Não me parece que esteja sendo adotada no momento a política de terra arrasada que os soviéticos fizeram com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quando os alemães invadiram a União Soviética no dia 22 de julho de 1941, né, as tropas soviéticas, quando recuaram, elas adotaram a política de terra arrasada, que era queimar as plantações, matar o gado, etc., não deixar nada para o inimigo que ele pudesse utilizar.
né? Não me parece que seja esse tipo de estratégia esteja sendo adotada pela Ucrânia. Tá? Então, vamos dizer assim, os efeitos da guerra, no momento, têm se concentrado mais sobre a infraestrutura militar e parte da infraestrutura de serviços, tipo fornecimento de energia, gás, etc., com alguns danos colaterais, na sua maioria, mas não exclusivamente, na sua maioria, não intencionais. Tá? Não há uma política deliberada de extermínio até o presente momento da população ucraniana por parte dos exércitos russos. Né? Quer dizer, como eu falei, o objetivo do Putin é anexar a Ucrânia ao grande império russo, né? Esse é o objetivo dele. Então, não me parece que, se concretizando esse cenário de uma vitória relativamente rápida da Rússia sobre a Ucrânia, lembrando, né, que a Alemanha nazista levou 2 semanas para tomar a Polônia, e mesmo assim com a ajuda da União Soviética, que invadiu a outra metade, senão teria custado muito mais para os alemães, né? Quer dizer, nós temos um conflito de 5 dias, que é um conflito de mediana intensidade. Quer dizer, os russos não estão utilizando todo o seu poderio bélico contra as tropas ucranianas. Eu acho que não haverá grandes danos à economia ucraniana no pós-guerra. Perfeito. Professor, em se tratando agora, né, da questão da Rússia, né, entrando propriamente nas sanções, mas trazendo um outro elemento. Muita gente ainda compara, né, o senhor falou desse plano do presidente russo Vladimir Putin de restaurar a grandeza do Império Russo, de uma grande Rússia como ator político internacional do primeiro plano. E muita gente ainda tende a enxergar a economia russa como sendo algo soviético, como sendo uma economia planificada, coisa que já não é há muito tempo, ou então, no outro extremo, como sendo, aqui eu coloco entre aspas, o país dos oligarcas. Mas essa é uma economia diversificada e a gente sabe que ela é bastante interligada às cadeias globais de comércio. Além de fontes de matéria-primas, de uma indústria muito bem desenvolvida e até certo ponto autossuficiente, e também de um setor financeiro presente muito intensamente no mercado europeu, principalmente Europa Oriental e Europa Central. Com todas essas sanções que vêm sendo colocadas à Rússia, lembrando que a bomba nuclear das sanções já foi acionada, que é o desligamento do mecanismo SWIFT. Se o senhor puder trazer para a gente, falando da questão das reservas econômicas da Rússia, lembrando muito que a Rússia se preparou para esse conflito, inclusive aquecendo e aumentando suas reservas de ouro, mas quais são as consequências práticas dessas sanções para a Rússia? Por favor. Bom, Ricardo, quer dizer, muito dessas sanções tem mise-en-scène, como diriam os franceses. Tá? Quer dizer, o desligamento da Rússia do sistema SWIFT não foi total. Tá? Até porque, se fosse total, os europeus não teriam como pagar o gás que estão importando da Rússia e do qual eles são absolutamente dependentes, pelo menos no curto prazo. Então, o que tem? Quer dizer, muito dessas sanções é jogo de cena. Quer dizer, não, vamos tirar os russos do sistema SWIFT, e o que foi negociado nos bastidores, que obviamente a imprensa não está passando, é de que, não, tudo bem, a gente tira alguns bancos, mas não outros. Bom, não precisa ser um gênio para você saber que uma vez que você tem alguns bancos que não saíram do sistema SWIFT, todas as outras transações que eram feitas pelos outros bancos vão ser feitas por essas. Então, assim, do ponto de vista prático, mise-en-scène, é jogo de cena para dizer que está fazendo alguma coisa, etc, etc. Eu realmente não vejo o desligamento do sistema SWIFT como grande coisa. O que sim é relevante é o bloqueio de mais ou menos metade das reservas internacionais da Rússia, né, por parte, né, dos bancos centrais dos países ocidentais. A Rússia tinha mais ou menos 700 milhões de reservas, né? Foram bloqueados mais ou menos 300 bilhões, ainda tem algo como 350 a 400 bilhões de reservas internacionais, né? Parte disso em ouro e parte disso depositado na China. Né? Bom, isso é suficiente para a Rússia prosseguir a sua guerra. E aqui eu quero chamar a atenção de um ponto.
tá, que não é levado em conta pela imprensa ocidental ou pelo pessoal que está torcendo para o Putin se ferrar. Tá? A indústria bélica da Rússia é autossuficiente. Os russos não precisam importar armas. Tá? Quem precisa importar armas é a Ucrânia, não a Rússia. A Rússia não precisa importar armas, ela não precisa importar petróleo, ela não precisa importar gás, ela não precisa importar trigo, ela não precisa importar milho. Então, assim, as necessidades básicas da Rússia num cenário de conflito são atendidas por sua própria produção interna. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E sem contar que as exportações de gás da Rússia para a Europa Ocidental vão continuar pelo simples fato de que não existe possibilidade técnica de substituir as fontes de fornecimento de gás da Europa vindas da Rússia. Tá? Então, assim, esse tipo de sanção, né, tem muito pouco efeito prático. Agora, de fato, há uma instabilidade, houve uma corrida aos bancos, né, por parte da população russa no primeiro dia, né, do escalonamento do conflito, né, na segunda-feira, houve uma desvalorização do rublo. O que eu imagino que está acontecendo foi o seguinte, não é que os russos estejam achando que os seus bancos vão quebrar, isso aí é outra mistificação sobre o sistema SWIFT. O sistema SWIFT não é um sistema de meio de pagamento nem de reservas, ele é só um sistema que informa aos bancos os pagamentos. Por exemplo, eu já dei esse exemplo ontem numa entrevista. Eu tenho 3 livros publicados no Reino Unido. Tá? Quando eu recebo o pagamento de royalties das editoras no Reino Unido, né, então a minha conta é no Banco do Brasil, eu não tenho conta no exterior. Então o que acontece? O banco, eu tenho que mandar o código SWIFT da minha agência e da sede do banco para a editora, e aí a editora faz um depósito na minha conta relativamente aos royalties. Isso é o sistema SWIFT. Se o Banco do Brasil fosse excluído do sistema SWIFT, eu não poderia receber esse dinheiro dessa maneira. Isso quer dizer que eu ficaria impedido de receber esse dinheiro? Não. Eu poderia pegar um avião, por exemplo, e ir até Londres e descontar um cheque. Por exemplo, eu poderia fazer isso. Tá? Ou quem diz Londres, diz em algum outro banco da União Europeia. Tá? É simplesmente um sistema que facilita os pagamentos, mas ele não é um sistema de pagamentos. Então, a exclusão dos bancos russos do sistema SWIFT não coloca em risco a solvência dos bancos russos. A corrida bancária ocorreu justamente porque houve uma expectativa no povo russo de que as sanções produziriam uma desvalorização do rublo frente ao dólar, então as pessoas foram correr nas agências bancárias para sacar rublos e comprar dólares de maneira especulativa. Foi isso que aconteceu. Do ponto de vista da solvência dos bancos russos, não há nenhum problema. O Banco Central da Rússia pode emitir a quantidade que quiser de rublos, certo? Então, os bancos não vão falir. A questão é você tem que coibir esse movimento especulativo doméstico de compra de dólares americanos por rublos. Ontem mesmo, o Banco Central da Rússia proibiu que residentes na Rússia remetessem dinheiro para o exterior. Ou seja, continua sendo legal você chegar no seu banco lá, o Dostoiévski, não sei das quantas, retirar todo o seu dinheiro, ir na casa de câmbio, comprar dólar e deixar debaixo do colchão. Mas você não pode mandar para fora. Tá? Então, ou seja, o Banco Central da Rússia tem instrumentos para lidar com esse tipo de problema. E na medida também que o próprio rublo vai se desvalorizando, a expectativa de ganho de capital vai diminuindo. Por fim, mas não menos importante, o Banco Central da Rússia aumentou a taxa de juros para 20% ao ano, o que certamente é um grande desincentivo para as pessoas retirarem as suas aplicações em rublos e comprarem moeda americana para simplesmente deixar debaixo do colchão, rendendo 0% de juros. É interessante isso que o senhor vem trazendo, né? Porque tem muita desinformação que a gente recebe, né?
Eu escrevi um artigo recentemente falando da Guerra da Crimeia, e eu comparo que foi a primeira guerra em que você teve o uso de fotos da máquina fotográfica sendo usada, isso teve um impacto. Essa é a primeira grande guerra, pois nós temos guerras no Oriente Médio há certo tempo, e que já haviam mecanismos da internet e as redes sociais, como o Twitter e o Facebook, a própria Primavera Árabe começou aí, mas agora a gente recebe as informações em tempo real e também a corrente de desinformação que começa a ser passada. Então é importante de trazer isso para contextualizar, e isso me lembra muito dois casos que a gente estuda como sendo tradicionais na economia, né? Um na economia de defesa e o outro na economia comportamental. Primeiro, quando o senhor traz o caso, que é a indústria bélica russa, né? A indústria armamentista, ela é autossuficiente, que são apenas 3 ou 4 países no mundo que têm sua indústria 100% autossuficiente, sendo a Rússia um deles. E o segundo é das economias, né, que já são dolarizadas, como é o caso da economia russa, e se a gente não precisa nem ir muito longe, pega os nossos vizinhos, aqui a economia argentina. E tradicionalmente os argentinos tendem a fazer poupanças em moeda estrangeira. Então esse mecanismo ele entra muito nisso, mais como a parte da expectativa do que propriamente algo que possa durar, e vai muito depender da escalada do conflito. Sim, exatamente. Eu acho que, veja bem, esses pânicos em mercados, isso ocorre. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar, entendeu? E, repito, as autoridades russas, ao contrário do Brasil, né, o Brasil nos últimos anos vem amarrando as mãos dos formuladores de política econômica, seja com regras fiscais como teto de gastos, seja com a autonomia do Banco Central, né, que impede que as autoridades tenham, por exemplo, possam adotar medidas de controle de capitais, se o presidente do Banco Central, né, não desejar, né, mas a Rússia não. Quer dizer, a Rússia tem instrumentos, né, para intervir no mercado de câmbio, nos mercados bancários, e eu não digo assim, não é que vai ser o paraíso que eles vão impedir tudo, mas eles amortecem esse efeito, né? E outra coisa, a Rússia, como é um grande exportador mundial de trigo, ela simplesmente pode decidir, para reduzir a inflação interna, deixar de exportar trigo por um tempo para reduzir a inflação interna e abastecer a sua população, tá? Então, assim, eu vejo a infantilidade das análises que são feitas no Brasil, achando que as sanções que o Ocidente está fazendo vão botar a economia russa de joelhos. Eu quero só chamar a atenção, Ricardo, que nós temos uma economia aqui na América Latina que há mais de 60 anos está com sanções dos Estados Unidos. Essa economia se chama Cuba. E até hoje o regime cubano não foi derrubado. As mesmas sanções econômicas foram adotadas contra a Coreia do Norte. Adiantou alguma coisa contra o regime da Coreia do Norte? Não aconteceu nada com o regime da Coreia do Norte, e o regime da Coreia do Norte desenvolveu bomba atômica e vetou de lançamento de bomba atômica. Também fizeram sanções econômicas contra o governo do Irã. Aconteceu alguma coisa com o governo do Irã? Não aconteceu nada com o governo do Irã. Então eu pergunto, se Cuba, Coreia do Norte e Irã, né, que foram atingidos por sanções econômicas, os seus governos continuaram os mesmos, por que cargas d'água a Rússia ia ser diferente? Não tem nenhuma razão de ser. Não tem nenhuma razão. E sem contar que esse governo, tá, possui, por um acaso, o maior arsenal nuclear do mundo. Tá? Quer dizer, outra coisa que nós estamos vendo aqui no Brasil, os analistas brasileiros estão esquecendo, tá, que o Putin tem o maior arsenal nuclear do mundo. Tá? Então, essa coisa de ficar escalando, né, parece um concurso para ver quem é mais macho, né? Quer dizer, eu já ouvi vários amigos meus, não, mas o Biden é frouxo, não sei o quê, tem que ser mais enérgico, o próprio general Mourão, não, vamos intervir militarmente. A questão é a seguinte, né? A única maneira de você fazer os russos saírem da Ucrânia é com uma declaração de guerra da OTAN. Mas a OTAN tem que mandar tropas para lá. Bom, mas se fizer isso, a OTAN estará declarando guerra à Rússia, guerra total, tá? Porque o Putin não vai recuar, ele já deu sinais claros disso, e nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial. Bom, parafraseando, né,
acho que era o doutor Ulisses Guimarães que dizia sobre as CPIs, a gente sabe como uma CPI termina, não sabe como começa, não sabe como ela termina. Bom, nós sabemos como uma guerra começa. A Segunda Guerra Mundial começou com um ataque da Alemanha à Polônia e terminou com 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Tá? O poder de destruição das armas hoje, das bombas atômicas de hoje, é centenas de vezes superior à das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então, vamos parar com essa história de ficar torcendo para um lado ou outro e temos que pôr a cabeça no lugar e dizer o seguinte, bom, qual é a solução honrosa para a Rússia e para a Ucrânia? Certo? Porque o Putin está acuado. E a gente sabe muito bem que quando você deixa uma fera acuada, a única alternativa que ela tem é lutar até a morte. Certo? Então, acuar a Rússia, escalar, né, fazer sanções atrás de sanções, mandar armas para os ucranianos e não sei o quê, isso só vai tornar o Putin mais nervoso e vai fazer com que ele escale do outro lado. Quer dizer, ele tem arma, ele tem elementos para fazer isso. A Rússia não é o Iraque, a Rússia não é a Síria, a Rússia não é a Líbia. Tá? Em que os Estados Unidos bombardeou a Síria, bombardeou a Líbia, não aconteceu nada com os Estados Unidos. Isto não é o caso da Rússia. Tá? Então isso temos que ter bastante clareza e parar com essa torcida infantil, porque senão o impronunciável, que é uma guerra nuclear, que eu nasci em 1971 e vi várias crises, a invasão do Afeganistão, queda do Muro de Berlim, a Guerra do Golfo, Guerra da Iugoslávia, o ataque às Torres Gêmeas, já vi um monte de coisa. Em nenhum momento se falou da opção nuclear. Pois bem, este final de semana se falou. Professor, ainda no campo econômico, né? Não vamos migrar para o campo nuclear, mas falando de contra as sanções e do efeito que isso pode ocorrer. A questão da segurança energética no bloco europeu e a interdependência com a economia russa começou a ser levado em conta agora. Como o senhor mesmo mencionou, assim, e as guerras, aqui fala um estudioso da guerra como fenômeno sociológico, político e econômico, elas afloram emoções adormecidas nos seres humanos. Então há sim esse elemento de torcida para ambos os lados. Mas os líderes mundiais tendem a ser um pouco mais pragmáticos e a pensarem nas consequências, não apenas para o povo ucraniano, para o governo e para o povo russo, mas principalmente pensando como líder nacional para suas próprias populações. Então eu pergunto para o senhor, colocando, já foi mencionado, a questão do petróleo e gás. O que podemos esperar que ocorra nos Estados Unidos, mas principalmente na União Europeia, no curto e médio prazo, com todas as sanções, considerando que elas sejam escaladas e que, de fato, decidam, vamos colocar assim, punir a Rússia? Estamos vendo uma inflação se avizinhando e uma recuperação pós-Covid? E para a economia americana, quais seriam esses efeitos? Por favor. Então, Ricardo, eu, como coloquei hoje no meu blog, essas sanções econômicas, elas têm um efeito bumerangue, tá? No sentido de que você aplica uma sanção, mas ela também bate em você. Tá? Então, como eu disse, na medida que você aplica essas sanções, na medida que você faz com que o conflito se torne maior, de mais duração, pelo menos, tá? Você tem aumento do preço da energia, petróleo e gás, você tem aumento do preço dos alimentos, trigo, soja, milho, né, etc. Com isso você vai ter uma aceleração da inflação, não só na Rússia, né, sendo que, lembrando que a Rússia pode, por exemplo, adotar um imposto de exportação sobre trigo para reduzir o preço dos trigos no mercado interno. Ok? Porque eles são exportadores líquidos de trigo. Tá? Bom, se eles fizerem isso, piora ainda mais, porque aí a oferta de trigo reduz mais ainda, tá?
E trigo é um alimento básico, é um pão, derivados, etc., né? E você vai acelerar a inflação. Então, a perspectiva de curto prazo, estou falando nos próximos meses, tá? Vai ser de uma aceleração do preço dos alimentos. Quer dizer, havia uma expectativa no final do ano passado que, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, haveria a normalização das cadeias de suprimento a nível internacional, e com isso você reduziria as pressões inflacionárias. Pois bem, a guerra da Ucrânia pôs um balde de água fria em tudo isso. Quer dizer, o que você vai ter é a continuidade da pressão inflacionária pelo lado do preço dos alimentos e do preço da energia. Tá? Bom, é uma inflação que vem desde final de 2020, acelera em 2021 e vai continuar em 2022. Por mais que o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central da Europa estejam se comportando como bancos centrais keynesianos e, portanto, estejam mais preocupados com o nível de atividade econômica do que com a inflação, ao contrário do Banco Central do Brasil, né, que é um Banco Central hiper, ultra, super monetarista, né, só se preocupa com inflação e nada mais, né, em algum momento pode ser posta a questão, olha, a inflação está rodando, né, acima de 5, 6, 7% há muito tempo, né, se a gente deixar a inflação nesse patamar, isso vai criar inércia inflacionária por indexação, então a gente tem que quebrar isso por intermédio de uma política monetária apertada, ou seja, elevação da taxa de juros. Né? Bom, uma elevação da taxa de juros, que já estava precificada, quer dizer, nos Estados Unidos já se sabia que isso iria acontecer, né, no segundo semestre de 2022. Na Europa ainda se tinha uma dúvida, né, mas o fato é que, nessa situação, os bancos centrais podem ser não só obrigados a antecipar a elevação dos juros, mas como fazer um aumento mais forte dos juros do que eles estavam esperando. Bom, isso vai ter consequências sobre o nível de atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa, leia-se redução de crescimento e aumento do desemprego, né? E sobre o Brasil vai ser devastador, né? Porque com a elevação dos juros nos países desenvolvidos, quer dizer, como na hierarquia de moedas internacional, o real é uma moeda, vamos dizer assim, subalterna, tá? Para usar, agora não me vem uma expressão melhor, né? Isso significa que nós vamos ter uma desvalorização do real frente ao dólar, ao euro, etc., o que vai ser mais pressão inflacionária no Brasil e, portanto, dado, né, o comportamento recente do Banco Central do Brasil, o Banco Central vai aumentar ainda mais os juros. Quer dizer, havia antes da guerra da Ucrânia a expectativa de que o Banco Central do Brasil terminasse o ciclo de elevação dos juros com a Selic em 12,25%. Agora, na minha previsão, eu acho que vai terminar com pelo menos 14%. Tá? Ou mais. Eventualmente, podemos chegar a 20%, dependendo do que vai acontecer com essa guerra. Tá? E o que mais me assusta nesse cenário é que eu não estou vendo, por parte dos países ocidentais, alguma tentativa de reduzir a intensidade do conflito, acalmar os ânimos, né, fazer com que a coisa fique mais serena. Pelo contrário, estão escalando o conflito. Tá? Então, isso pode levar realmente a uma situação muito complicada do ponto de vista econômico, além dos desdobramentos militares que a gente já falou. A gente vai continuar com a economia brasileira agora, mas o senhor já parcialmente respondeu o próximo questionamento. E é muito interessante porque aqui no Equilíbrio a gente anualmente solta um relatório sobre o ano seguinte, né? E muitos dos nossos clientes, muitas das pessoas que procuraram o nosso relatório, se espantaram quando a gente levou em consideração que o cenário internacional estava aquecido desse ponto de vista de ânimos, já falando dessa mudança na geopolítica global, desse, não vou colocar como fim iminente da ordem neoliberal, mas como uma rachadura no sistema e uma mudança
E quando a gente traz e fala dessa análise da economia brasileira, o senhor precificou em 14%, né, sendo otimista, podendo chegar até 20%. Muita gente se assustou quando a gente cravou que num cenário de conflito externo, não falamos onde seria, mas levando a possibilidade e mostramos a situação Rússia-Ucrânia como sendo um dos cenários, a gente falou que internamente para a economia brasileira poderia chegar a 15% a Selic, puxando todos os outros elementos. E aí vem a próxima pergunta, que é uma coisa que muita gente tem trazido até aqui e que agora, silenciosamente, mas cada vez fazendo um pouco mais de burburinho, as pessoas vêm perguntando, justamente por conta dessa preocupação que vem sendo demonstrada pelos países europeus, que é a questão da segurança energética. Em meio a esse conflito na Europa, o debate da matriz energética ele foi reacendido em diversas economias, muito por conta da dependência externa que algumas delas têm de uma matriz em outro país. Nesse contexto, quando a gente olha para o Brasil, e essa é a dúvida que muita gente traz, o processo de capitalização / privatização do grupo Eletrobras, ele continua. Há inclusive a possibilidade de se concretizar o acionista majoritário do grupo ser uma empresa estrangeira. Por aqui muito se fala de conglomerados chineses. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor possa fazer um comentário sobre isso e quais são os riscos envolvidos numa operação desse tamanho para a economia brasileira, por favor. Bom, Ricardo, assim, é tão imbecil a atitude das autoridades brasileiras que eu vou usar uma expressão inglesa que é um certo ponto, de uma certa maneira, é uma sátira, mas diz, it's not even wrong. Não chega nem a estar errado. Ou seja, é tão ridículo que não chega nem a estar errado. Né? Ou seja, para estar errado, teria que melhorar muito. Quer dizer, olha o que todos os países do mundo estão fazendo. O Brasil está fazendo o contrário. Parece a história do maluco que entrou na Avenida Paulista, né, um fusquinha, na contramão, entendeu? E aí o sujeito, né, causa aquela confusão na Avenida Paulista, tal, aí aquele helicóptero, flecha dourada, diz pelo rádio, e o sujeito assistindo, né, escutando pelo rádio, dizendo, tem um louco na contramão da Avenida Paulista. O cara, como um louco? Como um? Tem um monte, milhares, ou seja, ele achava que os loucos eram os outros. Né? Quer dizer, e é o caso brasileiro. Quer dizer, você não vai deixar um controle, né, de ativos estratégicos do ponto de vista da segurança nacional na mão de empresas estrangeiras, principalmente da China, mas podia ser dos Estados Unidos, do raio que parta, entendeu? Isso não importa. Tá? Quer dizer, isso não se faz. Se quer privatizar, pelo menos privatiza para empresas 100% brasileiras. Isso ainda pode fazer algum sentido, eu sou contra. Tá? Por uma simples razão. Eu acho que essas empresas, elas são, no fundo, monopólios quase naturais, ou seja, não é a regulação, a concorrência não regula essas empresas, elas têm que ser reguladas por agências, como a ANEEL e outras. Tá? Então é melhor que elas estivessem diretamente sob controle estatal. Tá? E elas são empresas lucrativas. Essa ideia, o governo não tem. Não. Essas empresas, elas têm dinheiro. Elas podem investir. É que você faz uma meta de resultado primário que inclui os dividendos das empresas estatais. Então, se as empresas estatais distribuírem menos dividendos que elas precisam investir mais, você não compra a meta de resultado primário. É tão ridículo quanto isso. Tão estúpido quanto isso. Por que eu digo que é estúpido? Porque, do ponto de vista da lógica financeira, né, se fosse a lógica financeira privada, o que você diria? Você deve financiar, realizar todos os investimentos cuja taxa interna de retorno é maior do que o custo médio ponderado do capital. Então, se a Petrobras, a Eletrobras ou qualquer outra empresa estatal está realizando um investimento cuja taxa interna de retorno é maior do que o custo de capital para o governo, que no caso é Selic, né? Então você está aumentando o valor para o governo, para o Estado brasileiro.
Então, não faz sentido. Do ponto de vista do endividamento, que importa, que essa relação dívida-PIB não faz nenhum sentido, porque você compara estoque com fluxos, isso é uma maluquice. Isso no setor privado não existe. Você vai comparar a receita da empresa com a dívida da empresa. Não. Você compara, né, a dívida da empresa com o seu capital próprio. Isso é o coeficiente de endividamento. Né? Bom, isso deveria ser feito para o setor público. Não é por uma série de questões, muitas de natureza ideológica. Tá? Porque você veria, por exemplo, que você privatizar empresas cuja taxa de retorno sobre capital próprio, como é a Petrobras, como é a Eletrobras, como é o Banco do Brasil, né, que são muito superiores à taxa Selic, se você privatiza essas empresas, na verdade você aumenta o endividamento do governo ao longo do tempo, você não diminui. Tá? Isso é uma coisa que o Guedes nunca entendeu, ele não entende nada disso. Enfim. Ele tem fetiches, enfim, que são inconfessáveis, eu prefiro não dizer aqui quais são as razões que estão por trás das decisões do Paulo Guedes. Tá? Mas agora, você vender uma empresa como a Eletrobras para os chineses, sério mesmo? Mas vem cá, o discurso desse governo não é um discurso nacionalista, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, somos contra os chineses, a gente vai vender para os chineses? É isso mesmo que a gente vai fazer? Para mim, também seria igual se vendesse para os americanos. Tá? Eu não tenho nenhum preconceito. Eu acho que não tem que vender para estrangeiros. Tá? Quer dizer, isso é um insumo estratégico para a defesa nacional, num cenário que não é o cenário, né, do final da Segunda Guerra Mundial, de estabilidade, etc. Nós estamos transitando para um mundo multipolar, em que o Brasil tem que garantir a sua segurança nacional e que, portanto, tem que garantir a propriedade dos seus ativos estratégicos e não deixar isso nas mãos de estrangeiros. Isso me parece o elementar. Agora, pessoas que se dizem nacionalistas, ficam andando com a bandeira do Brasil para cima e para baixo, aliás, desonrando a bandeira brasileira, que tem toda uma liturgia para você usar apropriadamente a bandeira nacional, defendendo o entreguismo do país para potências estrangeiras, isso realmente é inadmissível. É interessante o senhor colocar essa questão dos ativos estratégicos, né? Porque quando a gente fala dessa ordem multipolar, que é um tema que tem sido recorrentemente debatido aqui no Equilíbrio, seja nos nossos relatórios, nos nossos cursos e também nos nossos periódicos quinzenais, como, por exemplo, a newsletter, além de diversas postagens que a gente faz nas redes sociais, muita gente fala de que, mesmo antes dessa guerra no leste europeu, as economias europeias, e inclusive a economia norte-americana, né, mesmo tendo se retirado do conflito no Afeganistão, vinham aumentando o seu protecionismo. E isso é uma coisa que nós não vemos no Brasil. E, por exemplo, a gente viu uma declaração muito efusiva do chanceler alemão Olaf Scholz, aumentando o orçamento de defesa daquele país para 100 bilhões, para um fundo especial de 100 bilhões de euros, o maior investimento em defesa desde a Segunda Guerra Mundial, o que é muito significativo do ponto de vista simbólico em se tratando da Alemanha, que é o motor da economia da União Europeia e é justamente o país que foi derrotado ao final do conflito naquele continente. Então, quando a gente coloca a questão dos ativos estratégicos, isso tudo mostra esse mundo em conjunção, esse mundo em ruptura e em reconstrução que nós estamos vivendo, que é o ponto central dessa análise toda. A gente já está terminando, professor, mas para concluir aqui, assim, que essa foi uma pergunta que fizeram aqui, eu queria que o senhor comentasse também sobre essa questão dos países europeus voltarem a aumentar seus orçamentos de defesa. Como que isso impacta na economia de um modo geral e se isso tem alguma relação nesse momento. A relação a gente sabe que tem, mas qual o peso disso em medidas sociais, de saúde, por exemplo, nesse momento específico que é de fim da pandemia / se encaminhando para um fim, por favor. Então, Ricardo, eu acho que o que nós estamos vendo, em termos econômicos, é o fim do neoliberalismo. Tá? Quer dizer, o Covid, a crise do Covid já tinha meio que já preparado o caixão, tá? A sepultura, o caixão. Uma pequena intervenção. É muito interessante quando você fala isso, preparado o caixão,
porque foi muito interessante, né, assim, do ponto de vista de analistas econômicos, de se observar as contramedidas que foram tomadas ao Covid para proteger a população americana que já vinha de um empobrecimento desde a crise de 2008, né? Então, o que eu queria comentar é que é o fim do neoliberalismo. Né? Quer dizer, o Covid já tinha preparado a sepultura e o caixão. Acho que agora, com a crise da Ucrânia, você vai pôr a pá de cal e o padre vai fazer extremunção. Né? Quer dizer, o neoliberalismo, né, que começou com a Thatcher, né, e com Reagan lá no final dos anos 70, início dos anos 80, nos Estados Unidos e na Inglaterra, produziu um movimento sísmico na economia mundial de desregulamentação dos mercados, né, principalmente dos mercados financeiros, de aumento da austeridade fiscal, principalmente via redução de impostos, né, e ele está, e o neoliberalismo, junto com as políticas de austeridade fiscal, está na raiz da explicação do porquê que os países europeus ocidentais estão tão despreparados para lidar com a Rússia. E aqui é importante a gente ter uma ordem de grandeza. A economia da Rússia é do tamanho da economia do Brasil. No entanto, o exército russo tem, entre soldados ativos e de reserva, 3,5 milhões de soldados. Isso é muito mais do que todos os exércitos da Europa Ocidental juntos. Todos. E da Europa, também da Polônia, se juntar todo mundo, não dá o exército russo. Isso por quê? Porque de 1980 a 2020, a proporção do PIB gasta em países como Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Espanha, com defesa, foi sendo reduzida paulatinamente de uma média de 4% do PIB para pouco mais de 1% do PIB. A França tem um pouquinho mais, tá? Tem uns 2 e pouco por cento do PIB. A França é um país que gasta mais na sua defesa para manter a imagem da grande França, etc, etc. Né? Bom, mas agora, né, não vai ter mais jeito. Você precisa aumentar o investimento em infraestrutura para fazer a descarbonização da economia, a transição para uma economia de baixo carbono. Você precisa fazer investimentos sociais para melhorar a distribuição de renda, né? E você precisa rearmar os exércitos europeus. Né? Portanto, o que tem que pular fora dessa equação? Tem que pular fora dessa equação do neoliberalismo. Significa que você vai ter mais intervenção no estado da economia, você vai ter política industrial, você vai ter aumento da carga tributária, você vai ter um regresso ao keynesianismo dos anos 50 e 60 na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, a Chicago Economics, que o ministro Paulo Guedes defende tanto, morreu. Agora a gente está, no momento, celebrando a missa de corpo presente, né, do liberalismo de Chicago, né, e da Thatcher e do Reagan, que foram péssimos para o Ocidente. Quer dizer, esta situação de declínio da hegemonia ocidental no mundo é produto direto do neoliberalismo. Se querem colocar um culpado, o culpado não é o Putin, o culpado não é o presidente da China, o culpado são as doutrinas liberais de Mises, Hayek, Thatcher e Reagan, que levaram a esta situação em que o Ocidente se encontra. E que, portanto, o Ocidente precisa abandonar essas políticas para poder reverter a sua situação de declínio relativo. Professor, agradeço imensamente pela nossa conversa. Infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso tempo. Mas espero que todos e todos que nos assistiram tenham gostado. Já deixo aqui a mensagem de que esse vídeo, já falei no início, eu torno a falar para aqueles que chegaram posteriormente. Ele fica gravado aqui no nosso canal no Equilíbrio, para vocês poderem assistir e compartilhar posteriormente. Já deixo o convite para o professor Oreiro para participar mais vezes aqui com a gente. A gente vai ter uma cobertura especial, principalmente a partir do segundo semestre, sobre as eleições brasileiras, o impacto da economia nas eleições, o impacto das eleições na economia, que é uma coisa que poucas pessoas falam. Então a gente já deixa esse convite. Convido todos também a seguirem a Equilíbrio nas redes sociais, a se inscreverem no nosso canal. E para quem quiser saber mais sobre a Rússia e sobre todo esse momento que a gente está passando, em 15 de março nós iniciamos, já era um curso que estava programado antes, um curso sobre a Rússia moderna.
Tudo isso que foi falado e muitos mais detalhes sobre esse momento, desde a queda do Muro de Berlim até o presente momento que culminou com o primeiro conflito na Europa entre dois estados desde a Segunda Guerra Mundial. Professor, o meu muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Ricardo, agradeço as pessoas que estão nos assistindo agora, ao vivo, né? Desejo a todos um bom final, a todos e todas um bom final de carnaval, e que Deus possa evitar o pior, que seria o escalonamento dessa guerra até virar uma guerra nuclear. Tá bom? Todos nós. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.